Olá, pessoal! Dando continuidade ao nosso estudo sobre os gêneros literários, nós falaremos um pouco mais sobre o gênero dramático na aula de hoje. Bom, vocês já sabem que a literatura é a arte da palavra falada ou escrita, e Aristóteles, na Grécia Antiga, ele delimitou essa divisão dos gêneros literários em lírico, épico e dramático. Para Aristóteles, a arte literária, ela é a mimese ou mimeses, né, a cópia do real. E aí, enquanto cópia, havia necessidade de buscar elementos na sociedade. Então, o gênero literário, cujo nome nós demos, né, de drama, ele deu de drama porque vem de dramatizar, começa inicialmente sendo escrito em forma de poesia, lá na Grécia Antiga, antes de Cristo. E aí depois de escrito literariamente passa a ser encenado. Então, neste momento, o palco é algo fundamental para a constituição deste universo aí da peça, né? Porque ali o limite para a encenação acontece nos palcos. Lembrando que antigamente, na época da Idade Média, né, um pouquinho antes até, as peças eram encenadas nas igrejas e elas tinham também um intuito religioso. Quando em algum momento estes autores, né, esses escritores resolveram escrever uma peça diferente daquelas em que havia apenas um cunho religioso, eles começaram a encenar fora dos templos religiosos. E aí aparece então o nome profano, que quer dizer fora do templo. A palavra drama vem do grego e quer dizer ação, porque o gênero dramático ele requer essa particularidade que é a representação desse mundo, né? A representação da realidade, a representação da vida, do cotidiano, né? De uma história de amor, de uma história triste, enfim, né? E aí, como eu havia dito, primeiro esse texto é escrito literariamente e depois encenado. Então, aí há a perspectiva do texto cênico e do texto literário, lembrando que a questão do palco é o universo, né, desses personagens. E aí, o destino desses personagens é estar ali naquele universo particular, que é o palco, dentro de uma concepção de ação, ou seja, o palco, a encenação, a arte literária. O gênero dramático ele surge, né, na Grécia Antiga com Sófocles. Ele escreve Édipo, o Rei, que é uma grande peça trágica, né? E segundo o Aristóteles, através de observações, né, desse gênero dramático, mais especificamente da tragédia, ele vai dizer para nós que existe um elemento chamado catarse, ou seja, a catarse proporciona no indivíduo o efeito de purificação. E a partir disso, o ser humano, o indivíduo, ele se torna alguém melhor a partir dessa purificação do seu interior. O gênero dramático, então, o narrador desaparece completamente e há ali então alguns entendimentos, né, alguns mecanismos de transposição desse universo para a arte. Bom, já que não há narrador, já que não há eu lírico, né? Então, como é que eu consigo observar esses mecanismos? Através da tragédia, comédia, alto, mistério e farsa, tragicomédia, teatro de revista e a ópera de vaudeville. A comédia, gente, surge a partir de costumes, a partir de cotidiano do povo, né? As pessoas reuniam, os populares, aquelas pessoas, principalmente aquelas pessoas que não frequentavam centros urbanos, que moravam nas aldeias, né? Elas faziam ali algumas festas populares. Festas muitas vezes para celebrar a colheita, né? Festas em nome do deus do vinho, né? Do Baco.
eram cantos fálicos, cantos irreverentes. E a partir disso, né, surgia dentro da comédia uma conscientização das pessoas sobre o que elas deveriam ou não fazer. Então, quando um ser humano, um indivíduo, era ridicularizado a partir das suas falhas, quando alguém ria da outra pessoa, o objetivo de provocar o riso era justamente corrigir o comportamento, um comportamento que não estava de acordo com o que a sociedade colocava aí para que as pessoas seguissem. A tragicomédia era um gênero mais puro. É um gênero que transformava a tragédia, a comédia, e é a tragicomédia, através dos incidentes, né, através dos acontecimentos também cotidianos, que vai fazer com que haja a mistura entre realidade e também imaginação. Né? Então, a transposição desse nosso universo do cotidiano, do dia a dia, dos costumes, para algo que nós possamos imaginar. Por exemplo, uma viagem, né, para algum outro universo que não seja esse nosso universo particular. E a tragicomédia ela evolui e quando Shakespeare começa a compor ali os seus textos, né, escrever os seus textos e encenar, a tragicomédia passa a ser chamada de drama. Ah, mas não é gênero dramático? Sim, mas a tragicomédia ela recebe esse nome, drama, né, específico. Bom, além disso, vai aparecer o alto, o mistério, a farsa, a mágica e o vaudeville, né? O alto é uma peça pequena, de cunho religioso. A farsa é uma extensão do alto, né? Porque a farsa também é um texto pequeno, poucos atos, né, na hora de representar. Porém, há uma certa comicidade, há um certo humor, as personagens são apresentadas de maneira caricatural. O Mistério, que é uma peça voltada para a vida de Cristo, a Mágica, que é a encenação de contos infantis, e o Vaudeville, que é uma comédia musicada. O texto dramático é feito para ser encenado e há alguns elementos que não vão aparecer, como acontece no texto tradicional. Esses elementos são principalmente, né, o narrador. Então, esse narrador, ele é substituído por alguns elementos que nós chamamos de didascália ou rubricas, né? Que são as orientações para que aqueles atores assumam um determinado comportamento dentro da obra, lá dentro da história, né? Então, normalmente, as rubricas e as didascálias, elas são apresentadas em itálico, às vezes em negrito, né? É sempre de uma maneira diferente. A partir do século XX, com o dramaturgo Nelson Rodrigues, né? O narrador ele passa a integrar o teatro moderno, mas antes isso não acontecia. Então, esses direcionamentos, né, eles são muito importantes para que nós possamos compreender esse teatro desde a época do Renascimento, né, desde a época medieval, renascentista, romântica, shakespeariana, até os nossos dias. Não nos esquecendo também que há uma organização textual, que é o discurso dos personagens, a unidade da ação, o tempo da ação, o nó, a peripécia, né? O reconhecimento, o clímax. Uma dica importante, né? Alto da Compadecida é um texto do Ariano Suassuna, que inclusive foi adaptado para os cinemas e é de extrema relevância para a nossa literatura brasileira. Outra peça conhecida também, muito importante, Alto da Barca do Inferno, né, do escritor português Gil Vicente. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigada!